Vocês devem estar me confundindo com outra pessoa. É, pessoal, saiu aqui a animação do Batwheels. E essa é aquela animação que vocês sabem, né? É uma animação voltada para um público muito infantil. Ela é recomendada para crianças de até 5 anos. E toda a ideia da animação é um pouco genial, porque a Warner nunca tinha feito uma animação para crianças do Batman. E eles fizeram essa animação. E meio que essa animação vem por causa do sucesso da animação do Homem-Aranha e seus amigos que a Disney fez. Então assim, ó, eu prometi pra vocês que eu iria assistir a animação do Batwheels quando saísse, mesmo que eu não faça parte do público-alvo. Eu prometi que iria assistir pra fazer a análise aqui, e eu vou analisar ela pra dizer pra vocês se vale a pena ou não assistir. Porque assim, ó, a verdade seja dita, existe muito preconceito por parte de nós, pessoas mais velhas, com essas animações muito infantis. A gente imediatamente, quando pensa numa animação assim, a gente pensa que vai perder uns neurônios, né? Enquanto que assiste, com uma pessoa olhando diretamente pra câmera, falando: Oi, eu sou o Bob. Vocês sabem onde está a minha chave de fenda para eu construir esse prédio? Pois é, geralmente a gente pensa em animações assim pra crianças. Só que assim, ó, isso não representa a totalidade desse tipo de desenho. E o que acontece é que essa animação do Batwheels, ela não é insultante para adultos. E na verdade, ela é completamente assistível. E eu diria até que a animação é boa. E eu vou chegar lá e explicar por que essa animação é boa e por que, comparada com todas as outras animações para crianças de até 5 anos, ela se destaca. E bastante. Bastante. Então assim, ó, não me vem com esse papo de: ah, mas o Batwheels é muito infantil. Ah, mas estão destruindo a história do Batman com essa animação do Batmóvel. Porque não é nada disso, amigo. Essa animação do Batwheels, ela não só não é insultante, como ela trata a sua audiência com um respeito que ela merece ter. Na HBO Max, a gente tem apenas o primeiro episódio disponível, e esse episódio se chama A Origem Secreta do Batwheels. E esse primeiro episódio tem mais ou menos 30 minutos, e é uma única história contínua. E logo no início do episódio tem uma cena muito legal que a gente vê o Batman numa perseguição com a Batfamília atrás dos vilões. E obviamente os vilões também têm os seus veículos. E todos os veículos de acordo com a personalidade deles. O melhor de todos é o veículo do Senhor Frio, né? Que tem um cone de sorvete em cima ali, muito bom. Agora assim, toda essa sequência da abertura é muito boa, mas a única coisa que eu ficava pensando enquanto assistia a ela era o Robin, uma criança dirigindo um carro no meio das ruas de Gotham. Pô, Batman, você é tão irresponsável assim? Ele é uma criança, Batman. Combater o crime vestido de Robin, tudo bem. Agora, ele dirigir um carro? Tá louco? O que eles estavam pensando? Davam um skate pro Robin? É exatamente por isso que adultos não podem ver esse tipo de animação. A gente questiona toda a lógica do negócio. Ah, nós adultos adoramos estragar tudo. E o episódio, ele meio que tem duas narrativas em paralelo. A gente vê o que está acontecendo com o Batman, o Robin e a Batgirl. E em paralelo a gente vê a origem da equipe Batwheels. Porque assim, ó, quando o desenho começa, os veículos eles não estão vivos. E é durante a história do primeiro episódio que a gente vai descobrir como que eles vão ganhar vida. Então a gente tem o Bug, que é o Batmóvel, o Redbird, que é o carro do Robin, a Bibi, que é a moto da Batgirl, o Buffy, que é tipo um bate-veículo de resgate, e o Batwing. Todos eles vão ganhar vida a pedido do Batcomputador, que para tentar impedir que a Batcaverna fosse roubada, coloca vida nesses carros aí. E a partir daí eles ganham autoconsciência e eles sentem que querem provar o seu valor, né, sendo muito mais do que um veículo para o Batman, e sim sendo verdadeiros heróis. E é aí que surge, né, a equipe Batwheels, com direito à musiquinha e tudo mais, porque afinal, isso daqui é um desenho para criança. Tem que ter uma musiquinha nos primeiros 5 minutos. Porque ai de você de fazer um desenho de criança e que não tem uma musiquinha chiclete no início. Esse daqui tem e é bem chiclete, ela não sai da cabeça. Batwheels, Batwheels, Batwheels. Assim, ó, esse primeiro episódio eu achei que foi bem legal, principalmente na parte do Batman. Cara, eu amei os designs do Batman, do Robin e da Batgirl. E toda a interação deles no episódio, eu achei que foi a melhor parte do desenho. E eu confesso que uma parte de mim até não queria que esse desenho fosse Batwheels, e sim um desenho infantil do Batman e da Batfamília, e que também poderiam ter esses carros falantes. Sabe, porque eu achei tão legal esse visual do Batman, que ele é todo grandão,
Mas ele também tem uma personalidade meio Batman Brave and the Bold, que encaixou perfeitamente nesse clima mais leve do episódio. E com isso eu realmente não me incomodaria se todo o desenho fosse em cima da Bat-família. Mas enfim, eles estão no desenho, mas o foco não são eles. E sim os veículos. Toda a jornada de personagem que a gente vai ver ali no episódio é realmente focada neles. E bem, aí sim vai entrar a temática infantil do episódio, porque todas as soluções que o roteiro vai encontrar para resolver os seus problemas realmente é um negócio muito, mas muito simplificado. E não me entendam mal, isso não é uma crítica. Porque sim, enquanto eu falo isso, eu tenho total consciência para quem é essa animação, crianças. E é por isso aqui, ó, que para poder fazer essa análise, eu assisti algumas outras animações para crianças de menos de 5 anos. E que foram as seguintes: O Homem-Aranha e os seus amigos, Puppy Dog Pals, Patrulha Canina e Doug o Robô. Eu assisti 2 episódios de cada um desses desenhos para poder falar aqui. E assim, ó, eu digo com tranquilidade que a animação do Batman e a animação do Homem-Aranha são de longe, mas muito superiores às outras aí. Porque, por exemplo, a animação do Doug o Robô é uma animação inocente, totalmente despretensiosa de um robô que é um garoto e que ele quer aprender sobre seus sentimentos no mundo de mega cidade, e ele vai passar por aventuras para conhecer esse mundo e seus sentimentos. Beleza, não tem absolutamente nada de errado nisso. Mas é a forma como que eles contam um episódio, sabe? Porque nesse desenho em específico, sempre tem uma parte que eles pausam a história, ele olha pra câmera e eles, eu não sei o que isso significa. E ele pluga um negócio de USB na mão dele e ele aprende magicalmente sobre isso através da internet. E claro, tudo acompanhado de uma musiquinha. Não me entendam mal, com certeza é eficiente pra criança. Mas quando um adulto vê isso, é realmente de cortar os pulsos, porque é difícil de aguentar. E o desenho do Doug, o da Patrulha Canina e o do Pug ali, todos eles têm esses momentos. Só que o desenho do Homem-Aranha e do Batman não tem. Sabe, eles são infantis, mas eles não carregam aquela coisa super clichê de animações para crianças, que eles precisam conversar diretamente com a criança olhando para a tela, pausar por um segundo e perguntar onde é que tá a chave de fenda, sabe? Não tem isso. É realmente uma história de super-herói. Os episódios do Homem-Aranha duram 13 minutos. Esse episódio do Batwheels durou 26, mas eu acho que ele durou 26 porque é uma origem, né? Eles juntaram 2 episódios pra fazer um. Dentro da normalidade, o desenho do Batwheels deve ter 13 minutos por episódio também. E o desenho do Homem-Aranha, que é super leve, eles não ficam querendo quebrar a quarta parede pra conversar com a criança do outro lado, sabe? Vai ter um momento de música? Vai ter um momento de música. E é uma música chiclete também, e é legalzinha também. E nesse desenho do Homem-Aranha, eles estão com esse visual super fofinho que parece que eles são uns Funko Pop. O desenho do Batman é tipo isso, só que ao invés de focar na Bat-família, eles vão focar nos carros do Batman, sabe? Mas em nenhum momento no Batwheels, o Batmóvel vai ficar: e aí, crianças, o que a gente tem que fazer para deter o carro do Coringa? Ah, sim, vamos jogar um batirangue neles e pum. Sabe, não vai acontecer isso. Vai acontecer uma história, o objetivo vai ser apresentado, no meio vai ter uma musiquinha. O problema que o personagem tá passando no início do episódio, de alguma forma, vai rimar com o problema que o vilão vai trazer. E no final do episódio, o protagonista vai entender a mensagem ao derrotar o vilão. Super simplificado e eficiente. Enquanto eu tava assistindo todas essas animações, todas elas, com exceção do desenho do Batman e do Homem-Aranha, eu revirava os olhos. É um negócio assim, não, meu Deus, ai, sério. É aquele negócio que se um adulto continua vendo por 10 episódios, é capaz dele entrar em coma, sabe? Não dá pra assistir 10 episódios seguidos dessas animações. Mas a do Homem-Aranha dá, porque ele é infantil, mas ele não é bobinho, sabe? E a vantagem do desenho do Batman em cima desse desenho do Homem-Aranha é que a produção técnica é muito superior. Olha só como é que é a cidade de Gotham do desenho do Batwheels comparada com a Nova York do desenho do Homem-Aranha. Assim, ó, não tem comparação. Eu acho muito mais legal essa Gotham aqui. Ah, Gabriel, mas são estilos diferentes. Eu sei que são estilos diferentes, mas até mesmo na sua forma simplificada de fazer cenas de ação, o desenho do Batwheels acaba sendo superior. Então eu vejo que o desenho do Batwheels, comparado com essas outras que eu vi, ela acaba sendo a melhor. E é aquele desenho que o pai, quando tiver que assistir com seu filho, ele não vai dormir depois de um episódio, sabe? Porque dormir enquanto assiste esses desenhos muito infantis é quase um mecanismo de defesa para não ficar louco. Por sorte, esse desenho do Batman não é assim. E eu preciso confessar que teve um momento ali do episódio que eu tava totalmente envolvido, porque chega um pedaço ali que o Batman, o Robin e a Batgirl são sequestrados por um carro de limusine, e o Batman começa a pensar uma forma de sair do veículo ali. Isso daí vai acontecer perto do final da história,
que é quando a história do Batman ela interage com a história do Batmóvel. Eles acabam se juntando e o Batmóvel salva o Batman desse problema aí. E as participações do Batman, achei todas elas muito inteligentes. E o melhor de tudo é o visual do Batman. Cara, eu amei esse visual do Batman, super grandão, com um emblema amarelo, e ele super se importando com a Batfamília ali. Eu assistiria fácil um desenho desse Batman, e com certeza com a dublagem fica ainda melhor. Acha isso engraçado? Vai te fazer engolir sua risada. Claro que em inglês tem a voz do Ethan Hawke, que pra quem não sabe é aquele vilão lá do Cavaleiro da Lua. Mas assim, eu não gosto de assistir desenho em inglês, eu gosto de assistir dublado. E nesse ponto aqui a dublagem não decepcionou, ficou muito bom. Eu acho que deu até mais satisfação em assistir o desenho com essas vozes familiares, principalmente a do Batman. Vocês devem estar me confundindo com outra pessoa. E assim, ó, assistindo essa animação e depois assistindo a do Homem-Aranha, e vendo como que essas duas animações são amplamente superiores a essas outras aqui de Patrulha Canina, Doug Robô e esse dos Pugs, eu espero realmente que a gente entre numa nova era de animações para crianças de 5 anos e que não pense que toda animação tem que ser tipo Dora Aventureira, que fica olhando para a câmera perguntando o que é um goddamn book. Porque assim, ó, nada contra a animação da Dora, mas eu acho que o importante é ter variedade e não todas serem iguais. Porque assim, às vezes parece que todas as animações para menores de 5 anos são iguais. Então a gente tem agora essa animação do Homem-Aranha, a gente tem agora essa animação do Batman, que tratam a história como uma história mesmo. É uma história com início, meio e fim, com uma aventura ali. Ela ainda é simplificada, as crianças ainda vão gostar. E ela vai acabar servindo como uma ponte intermediária para levar essas crianças que estão assistindo a animação para uma aventura um pouco mais elaborada no futuro, quando elas forem mais velhas, do Batman, do Homem-Aranha, da Marvel e da DC. Então eu realmente acredito que essas duas animações, elas se destacam bastante, e a do Batman mais ainda pela sua qualidade técnica. Porque esse especial, assim, é realmente incrível algumas animações que eles estão fazendo ali. Super suave, super bem feito. Eu acho que o único defeito dessa animação aqui é que enquanto que estão passando por Gotham, não tem população em Gotham. As ruas estão sempre vazias, nunca tem uma pessoa no meio da rua. E isso acaba sendo um defeitinho. Mas daí, bem, né? Pra criança de 5 anos. Mas é curioso como que a animação do Homem-Aranha tem população no meio da rua e eles interagem com as ameaças que estão acontecendo. Por exemplo, nesse caso do Homem-Aranha, tem um episódio que o Rhino aparece no meio da cidade ali, causando problemas. E você vê ali realmente pessoas fugindo, interagindo com um vilão. Então esse é um detalhezinho pequeno, mas que a animação do Homem-Aranha acaba sendo superior nesse aspecto. E assim, ó, eu também fico aguardando bastante o restante da temporada dessa animação do Batwheels, porque assim, ó, eu gostei da parte do Batmóvel. Só que teve um negócio que eu não gostei muito também. Porque no final do episódio, eles revelaram que os veículos, eles não podem interagir com os humanos. Os veículos vão continuar fingindo que são apenas veículos, e quando os humanos não estão próximos, aí sim eles vão ter vida e interagir por si só. Isso foi muito Toy Story. O Woody, quando não tá perto do Andy, né, se finge de morto. Só que assim, ó, nesse caso, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. A parte boa é que isso pode gerar momentos engraçados, com eles tendo que despistar a presença do Batman ali pra fingir que são apenas veículos normais. E a parte ruim é que daí a gente nunca vai ter uma interação do carro com o Batman. Porque poderia ter interações realmente muito boas com eles. E de uma certa forma, eu queria que fosse essa a segunda opção. Porque eu gostei tanto do Batman, eu gostei tanto do Robin e da Batgirl interagindo ali, que eu queria que eles interagissem com os veículos, sabe? Eu acho que eles iriam dar um complemento bem bom. E quer queira ou não, quando você é criança e você tá vendo uma animação que tem o Batman, você quer ver o Batman, tá ligado? Porque eu me lembro quando eu era criança, eu pensava exatamente isso. E assim, ó, eu não sei se eu tô sendo muito injusto, né, de querer que o Batman apareça mais na animação que se chama Batwheels, que é pra ser do Batmóvel do Batman. Mas eu acho que sim. No fundo, eu fico um pouco preocupado que só tenha os veículos, e que a participação da Batfamília seja realmente um ou outro momento bem aleatório. Mais ou menos como tem no desenho do Homem-Aranha, que de vez em quando aparecia a Tia May ali. Ela aparece, ela existe, mas ela dá 1 ou 2 diálogos por episódio. Sabe, eu não gostaria que fosse isso. Eu queria eles interagindo no meio dos duelos com os vilões, com a Batfamília e os veículos. Eu acho que o potencial de ser algo mais divertido seria maior. E eu realmente espero que eles acabem indo pra essa rota aí. Ah, Gabriel, mas então por que você acha que eles não fizeram só uma animação do Batman? Ah, gente, não vamos ser ingênuos, porque eles fizeram uma animação do Batwheels, né? Pra vender carrinho pras crianças, né? Olha pra esses veículos aqui, eles são praticamente brinquedos. Sem falar que ele se chama Batwheels, né? Um trocadilho com Hot Wheels. É óbvio que toda a intenção do desenho
é pra fazer merchandising de brinquedo e depois vender pra criança. E eu não culpo isso, eu faria a mesma coisa também. Eu só espero que o foco de ser Batwheels não apague completamente a Bat-família. Porque mesmo sendo um desenho chamado Batwheels, você tem espaço para trabalhar as duas coisas. Pelo menos isso na minha opinião. E não que eu realmente me importe com isso, porque eu sei que eu não sou o público-alvo do desenho. São crianças. De repente, no fundo, as crianças nem se importam se é o Batman ou o Batmóvel aparecendo ali. O que importa é elas cantarem a musiquinha do Batwheels. Batwheels! Porque a gente sabe, às vezes, como é que funciona. Ah, Gabriel, mas então eu deveria assistir essa animação? Assim, ó, sendo bem sincero, não. Eu acho que não. Porque ainda assim é uma animação para crianças com até 5 anos. Não pense que vai ter uma super, hiper, mega cena de ação detalhada ali, super filosofias morais, um desenvolvimento de personagem super, hiper, mega bom, porque não vai ter. Um adulto pode assistir, mas eu acho que qualquer pessoa acima de 12 anos só deveria ver essa animação acompanhada de uma outra criança ali de 5 anos, para daí realmente aproveitar. A grande vantagem dessa animação para as outras animações genéricas para crianças de 5 anos é que depois de 5 ou 6 episódios, você ainda não vai estar dormindo. Você ainda vai estar assistindo ali. E se fosse uma outra, você talvez já estivesse em coma, em depressão. Ah, Gabriel, e cadê os outros episódios? Olha, eu realmente fiquei surpreso que só tinha um episódio ali para assistir. Porque eu pensei que eles iriam liberar toda a temporada. E não liberaram. Eu acho que esse episódio ele foi muito mais como um teste que a Warner fez para ver se esse desenho dava audiência de alguma coisa assim, enquanto que eles fazem a primeira temporada mesmo. E eu espero realmente que esse desenho ele tenha uma primeira temporada, mesmo que ele seja para crianças de 5 anos, mesmo que seja extremamente infantil, porque ele acaba sendo uma porta de entrada para pessoas começarem a gostar do Batman e daí acompanharem o universo do Batman, os quadrinhos do Batman, animações mais sérias e até mesmo os filmes. E não é um Lego Batman que um adulto pode chegar e chorar no final, porque o Lego Batman é uma das melhores animações do Batman, mas ele não é insultante, e eu diria que em vários momentos do longo do episódio, ele foi divertido, até pra mim, que sou velho. Então não, gente, não estão rasgando a história do Batman, pelo contrário, estão valorizando a história do Batman, que tenha mais desenhos como esse, porque não só fizeram um desenho bom pra crianças de 5 anos, como talvez um dos melhores, e de todos esses que eu vi aqui, ele foi o melhor junto ali com o do Homem-Aranha. Ah, Gabriel, mas você só disse isso porque você gosta do Batman e do Homem-Aranha. Talvez eu tenha gostado só por causa disso. Mas aí que tá, talvez mais crianças assistam esses desenhos justamente por ter Batman e Homem-Aranha. Por mim, fazia uma animação assim do Lanterna Verde, fazia uma animação assim do Superman, e muitos outros heróis aí. Sou 100% a favor dessas animações, mesmo que não seja pra mim. Vejam só. Ah, Gabriel, mas você tem que dar a nota, você sempre dá a nota. Ai, a nota. Ok. Bem, apesar de tudo isso que eu falei aqui, elogiando bastante, eu acho que essa é uma animação nota ali 6,5, 7. Ela entrega o que tem que entregar, poderia ter sido muito pior, na minha opinião, mas ela vai. Mas bem, gente, isso daqui é só minha opinião. De repente você assistiu essa animação e não gostou, e você tá no direito também de não ter gostado também, gente. Às vezes a gente não é o público-alvo da animação e tudo bem não gostar porque a gente não tá no público-alvo. Então comenta aqui embaixo e no mais, é isso daí, gente. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo do novo desenho do Batman, o Batwheels. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.